Sou Tássio Ré, coordenei o projeto Construindo a Sustentabilidade da Pecuária Familiar na região de Campos e Matas da Araucária. Agradeço muito ao CNPq e ao Ministério de Ciência e Tecnologia por essa oportunidade. São produtores que se encontram numa situação de desafio, porque se a pecuária não for competitiva, a soja e o pinos tendem a substituir as áreas de campos nativos, que abrigam uma quantidade muito grande de espécies, não só vegetais, mas também animais, que são de ocorrência única. E essa busca da competitividade tem que dar tanto no campo econômico quanto no campo ambiental. E aí eu vou deixar o Pablo, que já trabalhava, já era doutorando na UDESC, trabalhando com esse manejo de campo, falar um pouquinho sobre os resultados, porque ele também foi nosso bolsista, acabamos perdendo ele para a busca de soluções. Pablo, por favor. Olá, meu nome é Pablo Giliardi Zanella, eu sou zootecnista, tenho mestrado e doutorado em manejo de pastagens e vou falar para vocês um pouco sobre o projeto Nexus, sobre um diagnóstico técnico e ambiental que nós desenvolvemos junto aos pecuaristas de corte aqui na região do Planalto Catarinense. Inicialmente eu gostaria de caracterizar a região. Nós nos encontramos no bioma Mata Atlântica, na região dos campos de altitude, que apresentam essa característica de pastagens naturais, intercaladas com matas de araucária, com matas de galeria, e essa característica se deu ao longo de toda a evolução, após a civilização, ao uso de fogo, ao uso de animais pastadores, se manteve essa característica regional, que apresenta uma grande diversidade tanto de fauna quanto de flora. Existem estudos que mostram a presença de mais de 1.000 espécies vegetais na região, algumas endêmicas da região, outras até ameaçadas de extinção. Então nós precisamos preservar esse ecossistema, essa biodiversidade, e também manter nesse ecossistema uma atividade econômica, né? Foi muito importante para a região por desenvolver a pecuária de corte, e essa área de campo ela vem sendo substituída por outras culturas, como por exemplo pinos, soja. Então houve uma grande redução dessas áreas de pastagens naturais aqui no estado. Portanto, nós precisamos preservar, e para isso precisamos produzir em cima desses campos também, porque senão se torna mais interessante a substituição por outras culturas. E é importante preservar esse ecossistema, por quê? Porque ele também é importante para a preservação dos nossos recursos hídricos. Aqui na região nós temos dois importantes rios, como por exemplo o Rio Canoas e o Rio Pelotas, que vão formar mais para frente o Rio Uruguai, além dos serviços ecossistêmicos de fixação de carbono, de manutenção da biodiversidade que esses campos promovem. Pontos críticos observados em nosso diagnóstico foi a gestão das propriedades. Portanto, nós buscamos junto ao Senar a criação de um grupo de produtores para o programa ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial, e aqui segue um relato de um produtor da região demonstrando a importância dessa parceria. Oi pessoal, meu nome é Marcelino Fachin Júnior, moro em Lages, Santa Catarina. A gente tem uma propriedade rural aqui da família, onde eu trabalho junto com meu pai, e sou técnico em agronegócio. Me formei ano passado pelo Senar, fiz o curso, ótimo curso. Hoje ajuda muito na administração da propriedade, né, nas melhorias, em tudo. Hoje eu consigo ver aonde a gente, né, não conseguia ir bem na propriedade, o que faltava na propriedade. E hoje então, hoje a gente participa do ATEG, que é outro programa excelente, né, que o Senar oferece aos produtores, e tudo vem para melhoria, tudo para somar junto com o produtor, trabalhar numa parceria. Aí a gente está muito feliz mesmo com essa parceria aí através do Senar e produtor. Verdade, sem gestão não há solução, mas em termos de manejo, em termos de tecnologia, o que você pode comentar para equilibrar produção e conservação do ambiente? Eu estou mostrando a área de campo, então, que foi o objetivo do nosso estudo, que eu fiz o meu doutorado nessa área. Essa área é uma área de campo nativo que a gente chama de palha grossa, composto principalmente por capim-caninha.
E na região também a gente observa essa característica das matas de galeria. Então vem desde a evolução lá da parte dos grandes herbívoros, depois toda a questão da colonização, do uso do fogo, dos animais pastadores já dos bovinos. Então, com base em todo esse histórico, se formou esse cenário aqui na região da Serra Catarinense. E esse é um tipo de campo que a gente objetivou trabalhar diferentes alturas de manejo para otimizar a diversidade de espécies e também manter uma produção animal favorável em cima dessa área. Também teve uma série de colegas que estudaram outras características aqui nesse campo, desde a parte da própria planta, da ecofisiologia da planta, as questões relacionadas ao animal, ao consumo de forragem, ao desempenho dos animais. Tem toda a parte de solo que foi estudada, a dinâmica de carbono, de infiltração de água, que foi estudada nesse mesmo protocolo. E nós temos alguns estudos ainda sendo desenvolvidos com emissão de gases. Nesse sentido, nós observamos aqui no nosso estudo que não é bom deixar o pasto subir muito, porque acontece competição entre plantas e diminui a diversidade de espécies. Então, mais uma vez, é importante ter os animais pastejando para otimizar a diversidade de espécies e ainda assim manter produção em cima dessa área. Eu queria destacar que, com base nesse estudo, a gente desenvolveu junto à Copertropas essa régua, que é uma régua de manejo de altura dos pastos, onde o produtor, de uma forma simples, vai conseguir medir a altura dos pastos e proporcionar, portanto, um manejo mais adequado para as suas áreas, seja em campo nativo, seja em pastagens cultivadas, somente com essa régua, que é uma tecnologia simples, de fácil uso e que tem um impacto muito grande na produção e, como a gente já destacou aqui também, na conservação desse ecossistema. Tiago, com tanta variação de espécie forrageira, com tanta variação de tipo de campo, o que você nos pode apresentar? Olá, meu nome é Thiago Aldiceira, sou da Epagre e venho apresentar o aplicativo para manejo de pastagens PlanPack, que foi desenvolvido então no projeto. A partir do início do projeto e a aplicação dos questionários com os produtores, com os pecuaristas, foi verificado uma grande necessidade em manejo de pastagens principalmente. É uma ferramenta importante então para a produção animal, porque quando a gente maneja de forma adequada os nossos pastos, a gente consegue atingir uma produção de forma sustentável. Então, o PlanPack foi desenvolvido dentro da chamada Nexus 2 do projeto, uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná, o Instituto Federal de Santa Catarina, a Epagre e a Embrapa, Pecuária Sul. E conta, neste caso, com um banco de dados que já vem sendo criado pela UFPR há um bom tempo, banco de dados de manejo de diversas espécies forrageiras. A partir disso foi pensado, então, na criação deste aplicativo neste momento para Android, e que será disponibilizado dentro da loja de aplicativos da Epagre. Ainda não foi lançado na loja porque a gente está em fase de finalização dos contratos entre as instituições. É importante demonstrar que o PlanPack foi construído e pode ser utilizado nos 3 estados do sul do Brasil, não apenas na região de matas e campos de araucária, porque tem uma diversidade de espécies dentro da sua espécies forrageiras, dentro do banco de dados para o manejo, e visa então auxiliar os pecuaristas no manejo das pastagens. Como eu falei, o manejo de pastagens é importante porque a gente consegue atingir uma produção sustentável e consegue manter também nossos recursos naturais, por exemplo, as pastagens naturais. Se a gente manejar de forma adequada, a gente consegue produzir e preservar também. Então, a importância de entregar para os produtores ferramentas que auxiliem nesta tarefa de produzir e preservar em forma concomitante. Outro problema detectado no diagnóstico é a grimpa. As acículas, as folhas da araucária que caem e fazem que o produtor tenha uma aversão à presença dela no pasto, porque reduz a área de pastagem, obriga a retirada dela, porque ela pode ser aspirada, causando infecção e até morte dos animais. A Thaís vai falar um pouquinho sobre o que foi avaliado sobre ela.
Olá, meu nome é Thaís. Nosso objetivo no projeto Nexus foi quantificar e caracterizar energeticamente a grimpa de araucárias isoladas e algumas espécies de gramíneas e arbustivas encontradas nos campos de altitude. Como principais resultados, tivemos que o teor de umidade recém-coletado da grimpa é baixo, em torno de 18%, podendo ser utilizado em qualquer época do ano sem uma secagem ou tratamento prévio. Já o seu poder de queima ele é tão bom quanto a lenha de pinos já utilizada. E como desvantagem, quando utilizada como combustível, a grimpa possui um teor de cinzas considerado alto, em torno de 6%. Já para as espécies de gramíneas e arbustivas, elas têm um teor de umidade muito alto, o que prejudicou ou reduziu a sua produção por hectare. Já o seu poder de queima ele é similar ao das culturas agrícolas, mas inferior ao da lenha de pinos e eucaliptos utilizadas na região. Excelentes resultados que a Thaís obteve quanto à qualidade da queima da grimpa, a gente se entusiasmou e a professora Natália do IFSC começou o desenvolvimento de um coletor de grimpa para resolver esse problema das pastagens e aproveitar esse potencial de produção de energia. Aliás, esse é um tema bastante importante no meio rural, a qualidade da energia. Hoje, o número de dias, a frequência com que o produtor fica sem energia compromete muitas vezes até a comercialização, para acesso a mercado, emissão de nota e sem falar em conforto e a própria produção, conservação de alimentos. Então esse é um tema que a gente trabalhou bastante, não conseguimos grandes evoluções, apresentamos projetos, apresentamos propostas, mas não conseguimos muita evolução. A maior evolução ainda foi na identificação das materiais que podem ter potencial de produção de energia dentro da propriedade rural. No diagnóstico não teve reclamações quanto a abastecimento e saneamento rural. Mas, professora Ana, a situação é tão boa assim? Somos responsáveis pelo projeto. Qualidade da água de abastecimento humano e animal em propriedades rurais aqui da região. Nesse projeto encontramos que 13% das amostras de água coletada foram classificadas como impróprio para consumo humano. No outro subprojeto, realizamos um diagnóstico sobre o descarte dos resíduos de agrotóxicos e medicamentos veterinários e também observamos diversas irregularidades. O diagnóstico ficou a impressão de que o produtor tem familiaridade com poucas espécies além das forrageiras. Professora Karine, quanto a essas outras interações e essa complexidade de sistemas, o que foi possível avaliar? Olá, meu nome é Karine Santos e juntamente com a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Curitibanos, colaboramos com a execução do projeto, monitorando os sistemas agroflorestais. Nossa intenção foi entender qual é a composição dos sistemas e a influência sobre cultivos agrícolas, mais especificamente sobre a condução da produção de goiabeira serrana, feijoa seloviana, em sistemas de monocultura e em sistemas agroflorestais, bem como entender, avaliar a entomofauna associada a esses sistemas agroflorestais. Dentre os principais resultados, nós observamos que a presença da abracatinga dentro do sistema promove a presença de inimigos naturais que colaboram tanto com a condução de cultivos de frutíferas, mas também com o cultivo ou a manutenção de outras espécies de interesse agrícola. Então, o destaque para a abracatinga no sentido de manutenção de inimigos naturais nos sistemas produtivos, bem como a possibilidade de utilização dessa espécie para outros fins, quer seja a meliponicultura, apicultura, entre outros usos na propriedade rural. Contamos hoje com 80 cooperados, temos uma parceria, uma longa parceria com a Epagre aí, que já iniciou ainda antes de iniciar a cooperativa. E eu gostaria de enfatizar aqui a importância de estarmos participando do projeto Nexus, nessa parceria com o CNPq e Epagre, que tem sido de grande valia e importância para os nossos cooperados.